A ideia de carros elétricos não é nova. Ela surgiu nos primórdios do automóvel. Visionários viram seu potencial. Eles imaginaram cidades limpas e silenciosas. Eles sonharam com um futuro livre do domínio do petróleo. Esses pioneiros, os Professor Elias da época, plantaram sementes de uma revolução que levaria um século para realmente florescer. Sua paixão pela sustentabilidade muitas vezes era descartada. Era vista como uma noção peculiar e impraticável. No entanto, a convicção deles foi a primeira faísca essencial. Esses primeiros veículos elétricos enfrentaram desafios imensos. A tecnologia das baterias era primitiva. A infraestrutura era inexistente. A crescente indústria do petróleo oferecia combustível barato e abundante. Os motores de combustão interna rapidamente dominaram. O sonho elétrico pareceu desaparecer no fundo da história. Mas nunca morreu de verdade. Ele permaneceu adormecido, esperando a tecnologia alcançá-lo, esperando o momento em que o mundo mais precisaria dele. Os Elias mantiveram a chama viva em laboratórios e artigos de pesquisa. Sua crença era inabalável, avançando para o final do século XX e início do século XXI. As preocupações com a poluição aumentaram. A mudança climática tornou-se uma realidade inegável. A busca por alternativas sustentáveis se intensificou. De repente, o velho sonho elétrico pareceu urgente. Pareceu necessário. Novos Professor Elias surgiram. Eles estavam armados com uma ciência melhor. Eles tinham uma compreensão mais clara das apostas planetárias. Eles começaram a defender a mobilidade elétrica com vigor renovado. Suas vozes ficaram mais altas, mais insistentes. A resistência inicial foi forte. O mundo automotivo foi construído sobre a gasolina. O setor de energia foi construído sobre combustíveis fósseis. Economias inteiras giravam em torno dessa ordem estabelecida. Mas a lógica da sustentabilidade era inegável. Os primeiros defensores dos veículos elétricos não eram apenas sonhadores, eles eram pragmáticos. Eles entendiam que a verdadeira mudança exigia mais do que apenas argumentos ambientais. Precisava de avanços tecnológicos, precisava de viabilidade econômica. Esse entendimento pavimentou o caminho para a próxima onda. Uma nova geração entrou em cena. Jovens engenheiros, as marinas do mundo chegaram. Elas eram impulsionadas por um desejo poderoso. Elas queriam mudar o mundo. Elas viam os veículos elétricos não apenas como um trabalho. Elas os viam como uma missão. Essas mentes brilhantes se reuniram em universidades e startups. Elas estavam ansiosas para resolver os quebra-cabeças complexos. Os quebra-cabeças que estavam entre o sonho elétrico e a adoção em massa. Sua energia era contagiante, sua determinação formidável, seu foco era preciso: baterias, software, eficiência. As marinas sabiam que o coração do VE era sua bateria. Elas trabalharam para torná-las mais potentes. Elas trabalharam para que durassem mais. Elas trabalharam para torná-las mais baratas. Elas também entendiam que os carros modernos são computadores sobre rodas. O software tornou-se um campo de batalha crítico. Experiência do usuário, conectividade e recursos autônomos eram essenciais. Elas projetaram VIs que não eram apenas verdes. Elas projetaram VIs que eram melhores, mais emocionantes de dirigir. Essa onda de inovação foi implacável. Cada ano trouxe melhorias significativas. As densidades das baterias aumentaram. Os tempos de carregamento diminuíram. As autonomias dos veículos aumentaram. As marinas não estavam apenas iterando. Elas estavam revolucionando. Elas desafiaram velhas suposições. Elas adotaram novos materiais e processos de fabricação. Elas colaboraram entre disciplinas. Elas estavam construindo mais do que apenas carros. Elas estavam construindo as tecnologias centrais para um novo sistema de energia e transporte. Um sistema adequado para o século XXI. A paixão dessas jovens engenheiras foi um catalisador crítico.
Elas não estavam sobrecarregadas pelo legado do passado. Elas não estavam presas a antigas maneiras de pensar. Elas viram o futuro claramente e estavam determinadas a construí-lo. Seus esforços começaram a atrair investimentos sérios. A indústria de tecnologia viu o potencial. Investidores de risco começaram a fazer grandes apostas. As marinas não estavam mais trabalhando na obscuridade. Elas estavam na vanguarda de uma corrida tecnológica global. Uma corrida para definir o futuro do movimento. A indústria automobilística estabelecida assistiu a essa revolução em desenvolvimento. Eles assistiram com profundo ceticismo. Muitos executivos, os Ricardos do setor, foram desdenhosos. Eles construíram impérios globais com base no motor de combustão interno. E suas fábricas eram quase para isso, né? Suas cadeias de suprimentos dependiam disso. E seus lucros fluíam disso. Os carros elétricos pareciam um produto de nicho. Uma distração para os ambientalistas, não uma ameaça séria ao seu domínio. Essa era uma visão comum. Esses Ricardos controlavam vastos recursos. Eles exerciam imensa influência política. Eles inicialmente responderam aos VEs com gestos simbólicos. Alguns carros de conformidade aqui. Algumas vagas promessas de eletrificação futura ali. Seu foco principal permaneceu na otimização dos motores a gasolina e diesel. Eles investiram bilhões em tornar a combustão um pouco mais eficiente. Eles acreditavam que esse era o caminho seguro e lucrativo. Eles subestimaram a velocidade da disrupção tecnológica. Eles julgaram mal os desejos mutáveis dos consumidores. Este foi um erro crítico. Os argumentos dos Ricardos eram previsíveis. VEs são muito caros, eles disseram. A autonomia é muito limitada. Não há onde carregá-los. Essas eram preocupações válidas, inicialmente. Mas elas foram apresentadas como obstáculos intransponíveis, não como desafios de engenharia a serem resolvidos. Essa resistência muitas vezes estava enraizada no medo. Medo da mudança, medo da obsolescência, medo de descartar investimentos maciços em tecnologia antiga. A fortaleza dos incumbentes parecia impenetrável. Suas paredes eram altas. Alguns Ricardos lutaram ativamente contra a transição para os VEs. Eles pressionaram governos para desacelerar as regulamentações de emissões. Eles financiaram campanhas de marketing, semeando dúvidas sobre a mobilidade elétrica. Eles tentaram proteger seu modelo de negócios existente, um modelo que os serviu bem por um século. Mas a tecnologia não espera por ninguém. As preferências do consumidor evoluem. A disrupção estava chegando. Quer os Ricardos estivessem prontos ou não, sua relutância apenas tornou a mudança eventual mais dolorosa para eles. Criou aberturas para novos participantes. A maré começou a mudar. Mudou não apenas por causa dos ideais ambientais, mudou por causa da economia fria e dura. As curvas de custo da tecnologia são implacáveis. O custo das baterias, o componente mais caro do VE, começou a despencar. Ano após ano, elas ficaram mais baratas e melhores. Esta foi a virada de jogo. De repente, os carros elétricos não eram apenas mais limpos. Eles estavam a caminho de se tornarem mais baratos para possuir e operar do que os carros a gasolina. Este é o cerne da disrupção. Considere o custo total de propriedade. Os VEs têm muito menos peças móveis do que os carros com motor de combustão. Isso significa menos manutenção, sem trocas de óleo, menos coisas para quebrar. A eletricidade, como combustível, é geralmente mais barata por quilômetro do que a gasolina, especialmente quando proveniente de energia renovável, cada vez mais barata. À medida que os custos das baterias caíram, o preço de compra inicial dos VEs também começou a cair. As vantagens econômicas começaram a se tornar inegáveis, mesmo para os consumidores mais céticos. Essa mudança econômica é crucial. Ela move os VEs de um nicho de mercado para o mercado de massa. As pessoas tomam decisões de compra com base no valor. Quando os VEs oferecem desempenho superior,
custos operacionais mais baixos e um preço de compra comparável ou inferior, a escolha se torna óbvia. Não se trata de ser um entusiasta do meio ambiente. Trata-se de tomar uma decisão financeira inteligente. Os professor Elias forneceram a visão. As Marinas entregaram a tecnologia. Mas a economia impulsiona a adoção em massa. Sempre impulsiona. Hoje, 20 de maio de 2025, estamos profundamente nessa transição. As curvas de custo continuam sua trajetória descendente. As vendas de VEs estão aumentando globalmente. A questão não é mais os VEs dominarão. A questão é: a velocidade dessa disrupção costuma ser subestimada. Os incumbentes que ignoraram os sinais econômicos agora estão lutando. Eles estão tentando alcançar o atraso. Mas o mercado recompensa a previsão, não a retrospectiva. O argumento econômico para veículos elétricos agora é avassalador. Ele grita uma mensagem clara. Seção 5 kW na calçada, impulsionando a ascensão dos VEs. Uma das maiores preocupações iniciais era o carregamento. A ansiedade de autonomia era uma frase comum. Onde as pessoas carregarão seus carros? Quanto tempo vai demorar? Essas eram perguntas legítimas. Os Ricardos costumavam usá-las para lançar dúvidas, mas a infraestrutura, como a tecnologia, evolui para atender a demanda. A construção da infraestrutura de carregamento agora está acelerando rapidamente. É um facilitador crucial para a ascensão dos VEs. Sem ela, a adoção em massa para. As soluções de carregamento estão se tornando diversas e convenientes. O carregamento em casa é o método principal para muitos. Conectar durante a noite, como um smartphone. Locais de trabalho estão instalando carregadores. Postos de carregamento públicos estão aparecendo nas cidades. Eles estão aparecendo ao longo de rodovias. A tecnologia de carregamento rápido está melhorando drasticamente, adicionando centenas de quilômetros de autonomia em minutos, não em horas. Isso aborda um ponto problemático fundamental, torna as viagens de longa distância em um VE práticas e fáceis. O desenvolvimento de redes de carregamento é um empreendimento maciço. Requer investimento de governos. Requer investimento de empresas privadas. Concessionárias de energia estão desempenhando um papel vital. Elas estão atualizando as redes para lidar com o aumento da demanda. Soluções de carregamento inteligentes estão emergindo. Essas soluções otimizam os tempos de carregamento. Elas se alinham com períodos de baixa demanda de eletricidade ou alta produção de energia renovável. Essa integração é fundamental para um sistema sustentável. Ela garante que os VEs suportem a rede. O problema da infraestrutura de carregamento está sendo resolvido. Está sendo resolvido por meio de inovação e investimento. Está sendo resolvido porque a demanda por VEs está impulsionando-o. À medida que mais VEs chegam às estradas, o argumento comercial para a construção de mais carregadores se torna mais forte. Isso cria um ciclo de feedback positivo. As Marinas não estão apenas projetando carros, elas estão projetando soluções de carregamento. Elas estão projetando o ecossistema que suporta a mobilidade elétrica. Quilowatts na calçada estão se tornando onipresentes. Seção 6. As Lúcias. Em foco, a mídia iluminando o caminho a seguir. A história da revolução do carro elétrico precisava ser contada. É aqui que as Lúcias do mundo entraram em cena. Jornalistas ambientais, repórteres de tecnologia e meios de comunicação. Eles começaram a documentar essa profunda transformação. Eles explicaram a tecnologia. Eles destacaram os benefícios. Eles também examinaram os desafios. Seu trabalho foi essencial para moldar a percepção pública. Ajudou a mover os VEs da periferia para a conversa dominante. Inicialmente, a cobertura da mídia muitas vezes refletia o ceticismo dos incumbentes. As primeiras análises de VEs se concentraram nas limitações.
Elas se concentraram em preços altos e problemas de autonomia. Mas à medida que a tecnologia melhorou, a narrativa começou a mudar. As Lúcias começaram a relatar os rápidos avanços. Elas compartilharam histórias de proprietários de VEs satisfeitos. Elas investigaram os benefícios ambientais. Elas expuseram as alegações enganosas feitas por alguns oponentes da eletrificação. Suas reportagens se tornaram mais equilibradas, depois, mais otimistas. O poder da informação é imenso. A cobertura da mídia ajudou a educar os consumidores. Desmistificou os veículos elétricos. Mostrou às pessoas que os VEs não eram apenas uma fantasia futurista. Eles eram uma realidade prática e desejável. Test drives, análises e comparações se tornaram comuns. As mídias sociais também desempenharam um papel enorme. Os primeiros a adotar compartilharam suas experiências. Eles se tornaram evangelistas da tecnologia. Essa comunicação de base amplificou a mensagem, construiu confiança e entusiasmo. As Lúcias também responsabilizaram a indústria. Elas questionaram as alegações de greenwashing. Elas pressionaram por transparência no fornecimento e reciclagem de baterias. Elas exploraram as implicações geopolíticas de um afastamento do petróleo. Essa reportagem crítica é vital. Ela garante que a transição para a mobilidade elétrica seja o mais responsável e equitativa possível. O bom jornalismo ilumina o caminho a seguir. Ajuda a sociedade a navegar por mudanças complexas. Acelera a compreensão e a aceitação. A história do VE é convincente. E a mídia está contando. Seção 7. Além do transporte, a erupção do ecossistema de VEs. Os veículos elétricos são mais do que apenas uma nova maneira de dirigir. Eles são uma porta de entrada para uma transformação muito maior. Eles são componentes-chave de um novo ecossistema de energia. Este é um ponto frequentemente perdido pelas montadoras tradicionais. Elas veem carros. Elas não veem o sistema interconectado. É aqui que reside a verdadeira disrupção. Ela se estende muito além do próprio veículo. Ela toca a geração, armazenamento e distribuição de energia. Ela permite cidades mais inteligentes. Considere a tecnologia Vehicle to Grid, veículo para a rede. Os VEs têm baterias grandes. Na maioria das vezes, essas baterias estão ociosas. O V2G permite que os VEs alimentem a rede de volta. Eles podem ajudar a estabilizar a rede durante o pico de demanda. Eles podem armazenar o excesso de energia renovável. Isso transforma milhões de carros em um recurso de energia distribuída. Uma usina de energia virtual. Essa capacidade muda fundamentalmente a relação entre transporte e energia. As marinas já estão projetando isso em novos modelos. Além disso, os VEs são projetados desde o início como plataformas digitais. Isso os torna ideais para a tecnologia de direção autônoma. Os carros autônomos prometem revolucionar a mobilidade ainda mais. Eles podem melhorar a segurança. Eles podem aumentar a eficiência. Eles podem fornecer mobilidade para aqueles que não podem dirigir. Os sistemas de propulsão elétrica são mais fáceis de controlar digitalmente. Isso os torna um ajuste natural para sistemas autônomos. A convergência da mobilidade elétrica, autônoma e compartilhada é a disrupção final. Ela remodelará nossas cidades e estilos de vida. Esse pensamento de ecossistema é crítico. Trata-se de sinergias. Os VEs aceleram a adoção de energia renovável. As energias renováveis tornam os VEs ainda mais limpos. Redes inteligentes gerenciam a demanda de carregamento de forma eficiente. A tecnologia autônoma aproveita a plataforma VE. É um ciclo virtuoso de inovação. Os professor Elias visualizaram esse futuro interconectado. As marinas estão construindo seus componentes. O impacto será profundo. Irá muito além de simplesmente substituir os carros a gasolina. Criará indústrias e oportunidades inteiramente novas. Seção 8.
A grande conversão, o acerto de contas e o renascimento dos Ricardos. Os Ricardos do mundo automotivo enfrentaram uma escolha difícil: adaptar-se ou perecer. As evidências se tornaram muito avassaladoras para ignorar. As vendas de VEs estavam subindo exponencialmente. A capitalização de mercado da Tesla ultrapassou as gigantes tradicionais. As pressões regulatórias para a descarbonização se intensificaram globalmente. As vantagens de custo dos VEs tornaram-se inegáveis. A fortaleza dos incumbentes, antes tão forte, começou a desmoronar. Seus ocupantes perceberam que estavam na plataforma em chamas. Alguns Ricardos viram a escrita na parede mais cedo do que outros. Eles iniciaram transformações dolorosas e caras. Equipando fábricas, investindo bilhões em pesquisa, desenvolvimento e produção de baterias, adquirindo talentos de software, mudando culturas corporativas profundamente enraizadas. Isso não foi fácil. Significava admitir erros passados. Significava canibalizar negócios lucrativos de carros a gasolina. Significava abraçar a incerteza. Mas era necessário para a sobrevivência. Não. Esses foram os incumbentes com visão de futuro. Outros Ricardos resistiram por muito tempo. Eles se agarraram à esperança de que a tendência do VE fosse uma moda passageira, ou que eles poderiam fazer a transição lentamente, gradualmente. Eles estavam errados. A velocidade da disrupção é brutal para os retardatários. Sua participação de mercado foi corroída. Os preços de suas ações estagnaram ou caíram. Eles enfrentaram a perspectiva de se tornarem irrelevantes. Alguns podem não sobreviver a essa transição. A história está repleta de exemplos de empresas dominantes que não conseguiram se adaptar às mudanças tecnológicas. A indústria automotiva não está imune. A grande conversão está em andamento. Muitas montadoras tradicionais agora estão se comprometendo com futuros totalmente elétricos. Elas estão lançando novos modelos de VE. Elas estão construindo fábricas de baterias. Os Ricardos, que estão liderando essa mudança, são diferentes. Eles aprenderam as lições difíceis da disrupção. Eles entendem que o futuro é elétrico. Eles agora estão correndo para alcançar o atraso, para redefinir suas empresas para uma nova era. Sua jornada é um testemunho do poder da inovação disruptiva. Ela pode forçar até os maiores Golias a mudar, ou enfrentar as consequências. Seção 9. O horizonte elétrico. Nosso inevitável futuro de mobilidade limpa. A jornada do carro elétrico foi longa. Das primeiras faíscas de gênio dos professor Elias, à engenharia dedicada de inúmeras marinas, através da resistência de Ricardos céticos, e narrada pelas observadoras Lúcias. Hoje, em 2025, o resultado é claro. O futuro do transporte rodoviário é elétrico. Isso não é mais um debate, é uma realidade em desenvolvimento. A transição está acelerando. É imparável. Os benefícios são múltiplos. Ar mais limpo em nossas cidades. Emissões reduzidas de gases de efeito estufa para combater as mudanças climáticas. Ambientes urbanos mais silenciosos. Maior independência energética para muitas nações. Os VEs oferecem uma experiência de direção superior. Eles oferecem custos operacionais mais baixos. Eles estão se tornando cada vez mais acessíveis. Essa combinação de vantagens é muito atraente para resistir. Os consumidores estão votando com suas carteiras. O mercado está falando e está exigindo elétricos. Os desafios permanecem, é claro. Aumentar a produção de baterias de forma sustentável. Garantir o fornecimento ético de matérias-primas. Construir infraestrutura de carregamento em todas as regiões. Gerenciar o fim da vida útil das baterias por meio da reciclagem e reutilização. Essas
são tarefas significativas, mas são desafios solucionáveis de engenharia e política. As marinas de hoje e de amanhã já estão trabalhando neles. O impulso é muito forte. A vontade coletiva está se formando. Superaremos esses obstáculos. O horizonte elétrico é brilhante. Ele promete uma era de mobilidade mais limpa, sustentável e emocionante. Essa revolução não é apenas sobre carros. Trata-se de remodelar fundamentalmente nossos sistemas de energia. Trata-se de criar cidades mais inteligentes e habitáveis. Trata-se de alavancar a tecnologia para resolver alguns dos nossos maiores desafios globais. O futuro sobre rodas é elétrico e está chegando mais rápido do que a maioria das pessoas jamais imaginou. A disrupção está aqui. Abrace-a!